cara de personal trainer estadunidense da década de 80. 80, exatamente. Isso aí. Pessoal, vamos falar agora então de Cruzeiro e Defensa e Justiça. O Cruzeiro foi derrotado ontem. Salvo engano, o gol foi do camisa 7, Osório, isso mesmo. O Cruzeiro perdeu a primeira partida desse torneio amistoso, a Vitória Cup, por 1-0. O Leonardo Jardim usou o jogo para dar rodagem a vários atletas, jogadores que foram menos utilizados, começaram no time titular, caso do Bolassi, Eduardo, Kaique Kenji, Cauã Prates e Gamarra. Eles iniciaram entre os 11 e aproveitaram a chance para atuar, para estar em campo. Foram utilizados 23 atletas no total. E aí, Elton Novaes? Cara, eu gostei e eu tinha meio que cantado essa pedra do que poderia acontecer, né? Ontem, durante o programa nos Donos da Bola, eu falei assim, cara, eu acho que é um jogo, pensando da mentalidade que o Leonardo Jardim tem e tem demonstrado, pode ser a oportunidade dele dar rodagem e dar minutagem para atletas que normalmente não têm tido tantas oportunidades, ou que têm tido oportunidade e têm mostrado algo. Por exemplo, o Eduardo. O Eduardo esteve entre os titulares, o Bolassi esteve também entre os titulares, mas chamou muita atenção a entrada já direta do Gamarra, do Cauã Prates, do Kaique Kenji, e isso pra mim é valioso. Pra que serve amistoso? E o Cruzeiro tá lá, ó. O Cruzeiro não tem um amistoso, ele tem 2 amistosos. Então te dá a possibilidade de, num primeiro momento, o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio é no dia 13. No dia 13. O que o Leonardo Jardim pode pensar? Pô, eu vou dar rodagem pros caras, eu vou movimentar o máximo possível para eu ver como é a disposição, como esses caras estão, quem eu posso contar ali na frente, que tipo de reforço eu posso buscar dentro do meu próprio time. Ele pensa isso no primeiro, tá? Contra o Defensa e Justiça. Contra o Banfield, ele pode pegar e falar assim, agora eu vou colocar logo de cara o time que eu imagino que vai jogar contra o Grêmio. E coloca os primeiros 45 minutos e mexe normalmente. Ele não falou literal, mas ele falou muito nas entrelinhas. Então, é isso o objetivo dos jogos amistosos. Eu não fico, o perder, ganhar, pouco importa, como diz o nosso querido Miyagi. O Miyagi dizia isso para o Daniel San. Nesse caso, perder e ganhar pouco importa. O que vai ser interessante para ele é a disponibilidade desses jogadores, quem ele pode contar ali na frente, quem ele pega e fala assim, ó, nesse curto espaço de tempo, opa, olha só, para muitos, nós mesmos aqui, nós fizemos aquela tier list aqui e nós colocamos aqui Gamarra, um abraço do Paulino, pegando tchau pro Gamarra. Vários aqui na mesa colocaram o Gamarra como, ó, pode ir. O Gamarra apareceu como titular ontem. Porque ele tá acreditando que pode ali surgir algum jogador para o restante da temporada. Mas mudou sua imagem do Gamarra não mudou. Desse quadro? Peraí, eu tô falando eu tô te isso? perguntando. E você pode deixar eu concluir? Não, desculpa, se você deixar eu concluir... Elton, comentarista, eu já tenho eu criei na minha cabeça, pelo recorte de jogo, que eu vejo só jogo. O Leonardo Jardim vê treino. Então, se ele colocou o Gamarra, é que sim, para ele vê o Gamarra ali na frente, podendo ser útil. Ah, o Cruzeiro não vai no mercado para buscar um zagueiro. O Cruzeiro tá correndo contra o tempo para pegar e buscar um zagueiro. Não buscou ainda. Ele pode estar vendo no Gamarra, cara, eu ainda vou te utilizar. Ou ele pode ter dado a última oportunidade. Ok, que seja, não. Mas o que eu estou usando como exemplo é que ele oportunizou vários jogadores. Foram 23 atletas utilizados ontem. Só não utilizou o Murilo Hickman, o Otávio, o Rodriguinho e o Japa. Rodriguinho, 4 jogadores que ele não utilizou. Me surpreendeu ele não ter usado o Murilo e também o Rodriguinho. Me surpreendeu. Talvez pela condição do campo, né? Que estava empapado, como ele mesmo disse. Mas faz parte. Esses jogadores que eu acabei de citar que não tiveram oportunidade vão ter diante do Banfield. Mas, para mim, o jogo é simplesmente para o Leonardo Jardim entender o que ele tem nas mãos e colocar esses jogadores em condições para os jogos que vêm pela frente. Eu acho que mais que isso é para dar ritmo de jogo. Assim, não dá para avaliar resultado. Não, nenhum. Amistoso, né, cara? A gente viu um jogo amistoso, um jogo que, assim, eu tava muito mais empolgado para ver o Valu comentando Muito obrigado, meu amigo. Eu mandei lá o abraço que você... na televisão, que não é televisão, né? Mas é TV também, enfim, é TV digital, então é televisão. Eu tava muito mais empolgado para ver o Valu comentando na TV do que para de fato assistir ao jogo. Assisti ao primeiro tempo com o Valu,
Depois eu acabei saindo e voltei a assistir os melhores momentos do segundo tempo e do jogo inteiro também. Então eu, sinceramente, cara, acho que o jogo amistoso é muito mais pra dar ritmo, né? É pra que os caras voltem depois desse período de férias. É pra que os caras estejam prontos, pra que o Cruzeiro volte a jogar o futebol que o Cruzeiro estava jogando antes da parada pra Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, eu honestamente tô muito tranquilo em relação a essa situação. E da derrota, do fato do Cruzeiro não ter feito os gols, do que qualquer outro caso. Então, nesse momento, eu fico absolutamente tranquilo com o que aconteceu no jogo de ontem. O Cruzeiro, pra mim, voltará no jogo contra o Grêmio a ser o time que ele foi antes da parada pra Copa do Mundo. Eu acho que vai demorar um pouquinho, Thiago. Porque... não acho não, viu, Valor? Vai demorar porque... Pode falar, Elton. Não, desculpa, pode completar. Pode ir. É porque eu acho que pode usar até... Você pode usar esse trecho que eu marquei aqui da coletiva. Daqui a pouco a gente vai rodar uma do Leonardo, também. Que ele fala assim, perdemos alguns comportamentos que anteriormente às férias tínhamos bem consolidados. E com férias e parada... perdemos. É normal. Então é uma avaliação dele e ele ainda cita, Elton, que jogador... Mas no primeiro jogo, né, gente? Acho que não, até ele sim, talvez Thiago, se pode sim, se precipitar. O Cruzeiro vem de... Não, eu não acho. Eu entendo. Eu não acho, Eu não acho que o Cruzeiro vai demorar os 2 meses que ele demorou pra construir um time, mas também não vai ser já contra o Grêmio, eu tenho certeza. O Cruzeiro vai jogar melhor do que ontem. Eu nem sei como ele vai jogar domingo, mas eu tenho certeza que ele vai jogar melhor. Do que ontem e do que domingo, contra o Grêmio. Porque é exatamente a ideia desses 2 jogos. Tá? E ele disse nas entrelinhas praticamente o que o Elton falou. Os jogadores que serão utilizados no domingo, pelo menos 70%, 80% deles, vocês podem atestar que vão ser os jogadores utilizados contra o Grêmio. No próximo domingo, onde ele vai ter uma semana de férias ainda. Por que eu acho que vai demorar só um pouco, Thiago? A voltar àquele estágio que estava. O Jardim mesmo fala isso. Os jogadores, eles não têm uma chave de on e off. Assim mesmo que ele usa. Foram 15 dias de férias, mais 6 sessões de treinos antes do jogo de ontem. Então ele tá falando o quê? Foram 15 dias de férias, com 6 treinos. Esses treinos é uma pré-temporada. Começou de novo, pessoal. Não. Começou... Eu acho menos um pouco. Não, tudo bem. Eu entendo que pro jogo de ontem o Cruzeiro não conseguiria. E também, cara, convenhamos, nem tem necessidade. 15 dias é muita coisa parada. Do Cruzeiro fazer o que fazia antes da parada da Copa. O Cruzeiro não dá conta de fazer hoje o que fazia antes da parada da Copa. Eu concordo, porque são 6 sessões de treino, mas parado, pro jogo os jogadores perderam. Ele vai conseguir. E não eu acho que ele tem que conseguir. E pra mim, ele vai conseguir fazer o Cruzeiro jogar o que jogava já contra o Grêmio. O que jogava, eu não acho. Você acha que o Cruzeiro vai jogar melhor? No mesmo nível que jogou contra o Palmeiras, contra o Grêmio? Pra ficar nítido e claro o que eu tô dizendo, pra mim, o que ele vai conseguir fazer nessa partida é já fazer com que o Cruzeiro jogue. Que jogou contra o Palmeiras, contra o Flamengo. E aí, cara, não é uma questão de cobrança. Não tô cobrando o Jardim de ter que fazer isso, não. Porque eu entendo a questão da parada. Eu entendo que os jogadores ficaram parados. Mas eu não duvido da capacidade pelo que ele já fez nesse início de temporada. Nem eu, Thiago. É que tem processos que não tem como você acelerar. A questão não é só a capacidade futebol não dá pra você Thiago. pegar um controle e acelerar. Quando ele fala na coletiva ontem, ele reclama da questão da parada, era até uma coisa que eu questionei aqui várias vezes. Para dar subsídio pra você, Breno, e você comenta na sequência, vamos colocar ele falando exatamente a respeito desse trecho. Não, sinceramente, eu não vejo pontos positivos numa paragem de início de temporada. Estamos a falar de 3 meses de campeonato. Eu não acho muitos pontos positivos, porque quebra o ritmo de trabalho e leva a que voltamos outra vez a fazer um reset da equipa. Acredito, se isto fosse em outubro, na parte final do campeonato, onde existe uma fadiga mais acumulada, acho que podia ser pontos positivos. Neste momento, até as equipas foram ao Mundial, acho que são beneficiadas nesta fase, porque conseguiram manter o ritmo de trabalho dos seus jogadores, conseguiram a intensidade e com certeza podem pagar a fatura mais tarde, em outubro e novembro. Mas nesta fase inicial de entrada de campeonato, com certeza que elas vão estar mais preparadas do que aquelas todas que pararam. Ou seja, Breno, tá falando do Cruzeiro mais 15, né? Que não estavam no Mundial. Eu, na parada, eu coloquei isso. Eu acho que poderia prejudicar o Cruzeiro, que estava voando, e poderia ajudar o Atlético, que estava
ali ainda menos... Capengando fisicamente. Né? Agora, quando ele fala isso, eu acho que ele também já tem uma preocupação em relação ao jogo contra o Grêmio de cara, que ele não vai conseguir colocar no mesmo nível, né, de intensidade, é isso. Não tô aqui questionando a parte técnica do time, a qualidade, mas, cara, é um bom tempo que os caras ficam parados e você por não isso ele usou, você imagina na cabeça dele se não tivesse esses dois jogos. Então, ele usa o tempo, alguns comportamentos, que era aquilo que a gente falava assim, o time tá encaixadinho. Entrava, tirava um e colocava outro, o time do Cruzeiro tava certo, mantinha o mesmo falou nível. Disso. Então, isso, eu acho que é difícil, mas não impossível, da gente ver no jogo contra o Grêmio. Eu acho difícil. Esse próximo jogo, não impossível. Esse próximo Eu acho jogo, que agora a gente vai ver Cruzeiro... algo bem parecido, né? Porque eu acho que esse jogo agora ele vai falar assim, beleza, já rodei todo mundo, agora esse aqui vou colocar jogo, uma cara, vou né? colocar uma cara e vou ver como é que tá o estado nosso pra gente poder enfrentar o Grêmio. Nós já vamos assistir um Cruzeiro jogando bola, gente. Ó, Não, mas ninguém tá falando que não vai jogar bola. Não, mas jogando bola parecido com o que tava jogando antes, Breno. É isso. Por quê? Porque esses caras não esquecem. Esses caras já sabem o que tem que ser feito. O próprio Jardim sabe o que tem que ser feito. E o Cruzeiro vivia um momento muito bom, cara. O Cruzeiro pode não chegar no auge fisicamente para essa partida contra o Grêmio, mas que a ideia e o processo vai ser bem parecido. E o Cruzeiro vai conseguir, para mim, entregar algo importante. E quando eu digo algo importante, vai conseguir vencer o Grêmio jogando aqui no Mineirão. Eu honestamente acho... Não, Thiago, ele pode vencer o Grêmio, ele pode vencer o Grêmio, mas eu não acredito que veremos um Cruzeiro impositivo como vimos contra o Palmeiras. Eu acho que nós veremos um Cruzeiro impositivo. Até porque a gente compara Grêmio e Palmeiras, o Grêmio hoje é mais frágil do que o Palmeiras. Muito mais. O Cruzeiro precisa entregar mas o menos futebol, contra o Mas o futebol Grêmio. não é matemática exata, Ti. Não, eu concordo que não é matemática exata. Mas o Cruzeiro precisa entregar menos contra o Grêmio do que ele entregou contra o Palmeiras. Que ele consegue uma vitória. E consegue vencendo bem. Pra mim, o Cruzeiro vai jogar bola e vai ganhar esse jogo com certa tranquilidade. Acho que vai demorar um tempo, mas já vai ser de muita valia esses dois jogos que o Jardim vai colocar o Cruzeiro para rodar, porque esse impacto da volta seria já num jogo de Campeonato Brasileiro que é muito importante para o Cruzeiro. Pessoal, a gente vai seguir falando por aqui. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta falando do Atlético, do Arana e também do jogo treino visando a volta do Campeonato Brasileiro.